Em 2026, celebraremos a marca de 15 edições realizadas, onde ideias se somam, negócios ganham força e o futuro começa a tomar forma. Do interior à capital, as cidades do Rio de Janeiro se encontram aqui. Bem-vindos ao Conecta, associando pessoas, criando soluções. Realização Facerge e Sebrae. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Conecta Delas Nosso Niterói, uma edição especial do Conecta, como vocês ouviram agora. O Conecta é uma plataforma itinerante, gente, que vem rodando municípios do Rio de Janeiro, conectando pessoas, promovendo o associativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento regional através da conexão, seja aqui no palco, seja aí na plateia, seja nas rodadas de negócios promovidas pelo Sebrae, que conectam empresas âncoras com pequenas empresas fornecedoras regionais, como a que vai acontecer hoje à tarde, está marcada a partir das 3 horas da tarde. Como a gente ouviu, já são mais de 10 edições do Conecta, mas pela primeira vez a gente tem uma edição especial, uma edição dedicada a nós, as mulheres. O estado do Rio de Janeiro, segundo dados do Sebrae, é o estado que tem o maior número de empreendedoras mulheres. Somos 4 em cada 10 empreendedoras. Esse é um número que mostra a força das mulheres da economia, mas mostra também o potencial de crescimento. E esse crescimento acontece através de conexão. Quem empreende sabe, ninguém cresce sozinho. Por isso, parabéns a todas vocês por estarem aqui hoje, por fazerem parte desse movimento. Eu sou Mariana Procópio, eu sou jornalista, sou apresentadora do Conecta, sou empreendedora, sou nadadora do mar também. E aí eu vou quebrar um pouquinho o protocolo para trazer uma história que aconteceu nesse fim de semana que me remeteu diretamente ao nosso evento agora. Eu participei de uma prova no nosso litoral junto com as minhas irmãs e o mar estava bem mexido. E, no final da prova, o destaque dos organizadores foi que nenhuma mulher nadadora desistiu da prova. Já muitos homens não terminaram o mesmo trajeto. Nós somos resiliência. O que não nos surpreende muito, afinal, somos resiliência, somos superação e, juntas, somos muito mais fortes. Parabéns, obrigada por estarem aqui, sejam muito bem-vindas. Antes da gente dar sequência ao nosso evento, é importante agradecer àqueles que tornam esse evento Conecta possível. O Conecta Delas, como a gente ouviu, é uma realização da Facerge em parceria com o Sebrae RJ, conta com patrocínio do CREA-RJ, do Sistema OCB-RJ e da Neotur. O Conecta Delas recebe ainda o apoio da Prefeitura de Niterói, da Secretaria da Mulher de Niterói, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói, do SEMEC Niterói, do Sindilojas Niterói, da Abrazel, da Acierge, do CDL Niterói, da Malteca Cervejaria Artesanal. Aliás, no final do evento teremos um patrocínio da Malteca especial para esse dia lindo e da Uniswan. A todos vocês, nossos patrocinadores, apoiadores, o nosso muito obrigado. Nossos patrocinadores têm um recado para a gente. O que define uma história de 92 anos? Para alguns, são números. Para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, são as estruturas que sustentam os sonhos de 17 milhões de fluminenses. Em 1934, plantamos uma semente de ética e rigor técnico. Instituições de ensino, entidades de classe, profissionais e empresas. Todos unidos por um único propósito: garantir que a técnica sempre caminhe com ética. Mais de 9 décadas honrando o passado, trabalhando no presente e com os olhos fixos no amanhã. Porque enquanto houver um desafio técnico, haverá um profissional registrado no CREA-RJ pronto para superá-lo. CREA-RJ, 92 anos, valorizando quem constrói o estado do Rio de Janeiro. Onde tem empreendedor no Rio, tem Sebrae por perto. A minha empresa começou pequena e todo dia era um desafio novo.
com muita garra e a orientação correta, eu segui em frente. Hoje eu vivo do que escolhi construir. No Sebrae Rio, transformamos sua empresa em uma verdadeira história de sucesso. Estamos em todo o estado e também no digital. É fácil, rápido e acessível. Sebrae, perto de você, do início ao sucesso. O Rio de Janeiro é um estado cheio de oportunidades. Mas você sabia que muitas dessas oportunidades crescem graças ao cooperativismo? O sistema OCB-RJ representa uma forma de organização que é uma potência no estado. São mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 250 cooperativas. Juntas, elas faturam mais de 16 bilhões de reais e arrecadam cerca de 280 milhões em impostos todos os anos. O empreendedorismo cooperativo atua nos mais diversos setores da economia: agropecuário, crédito, consumo, infraestrutura, saúde, transporte, trabalho e produção de bens e serviços. No Coop tem trabalho. No Coop tem renda. No Coop tem desenvolvimento. O sistema OCB-RJ é a casa do cooperativismo no estado. Desde 1971, tem orgulho de apoiar, investir e defender um modelo socioeconômico que transforma a vida da sociedade todos os dias. Aqui tem muita capacitação, desenvolvimento de novos negócios e, é claro, valorização das pessoas, porque cooperativismo é gente. Somos um rio de oportunidades. Somos um Rio mais Coop. Somos o sistema OCB-RJ. Em um mundo cada vez mais conectado, crescer sozinho já não é o suficiente. É preciso criar pontes, unir experiências, compartilhar conhecimento e transformar conexões em oportunidades reais. Foi com esse propósito que nasceu o Conecta, uma plataforma inovadora voltada para o fortalecimento da economia colaborativa e do associativismo, aproximando empresas, lideranças, instituições e municípios em torno de um mesmo objetivo: gerar desenvolvimento sustentável através da conexão entre pessoas e negócios. Ao longo de 10 edições realizadas em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, o Conecta se consolidou como um espaço estratégico para diálogo, inovação e crescimento econômico. O Conecta passou por Barra Mansa, Nova Friburgo, Campos dos Goitacazes, Teresópolis, Guapimirim, Magé, Maricá, Volta Redonda, Angra dos Reis, Macaé e Petrópolis. Cada cidade recebeu muito mais do que um evento. Recebeu conhecimento, troca de experiências, fortalecimento empresarial, novas oportunidades e conexões capazes de impulsionar o desenvolvimento local. Através de painéis, debates e conversas com especialistas, empresários e lideranças compartilham ideias, desafios e soluções para os municípios e para o futuro. E nas rodadas de negócios, empresas encontram novas parcerias, apresentam seus serviços e criam oportunidades que movimentam a economia de forma prática e direta. Foram mais de 10 mil participantes, mais de 1.000 empresas envolvidas e quase 200 milhões de reais em potenciais negócios gerados. Números que representam mais do que resultados, representam confiança, cooperação e a força do associativismo como ferramenta de transformação econômica e social. O Conecta segue criando oportunidades, fortalecendo municípios
e aproximando quem acredita no crescimento construído em conjunto. Porque quando pessoas se associam, soluções acontecem. Conecta, associando pessoas e criando soluções. Antes da gente dar início à nossa plenária de abertura, a gente tem um recado da presidente nacional do SEMEC, o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, Ana Cláudia Badra. Olá, Conecta Delas Niterói. Eu sou Ana Cláudia Badra Cotait, presidente do SEMEC Nacional. Eu estou muito triste de não estar aí com vocês, porque eu estou fora do Brasil, mas eu tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso. Queria mandar um abraço enorme para o Robson Carneiro, que é o nosso presidente da FACERJ, o Igor Baldez, que é o nosso presidente da Associação Comercial de Niterói, e a Carla Tavares, que é a presidente do SEMEC. Então, estou aqui na França, mas desejo a vocês um evento maravilhoso, que vocês aproveitem muito esse momento e até uma próxima vez, com certeza estaremos juntos em breve. Um beijo grande para todas e aproveitem. Aí o recado da presidente da SEMEC, direto da França. Agora sim, a gente dá início à nossa abertura institucional. É com muita alegria que eu convido ao palco as autoridades que vão dar as boas-vindas dessa edição especial do Conecta Delas Niterói. Convido ao palco o presidente da FACERJ, do SEBRAE RJ, grande responsável por esse evento, Robson Carneiro. Teneuza Cavalcante, conselheira e coordenadora adjunta do programa Mulher, CREA RJ. Bruno Oliveira, coordenador de Comunicação e Promoção Social do Sistema OCB-RJ. Igor Baldez, presidente da ACIERJ, Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro, também um grande realizador deste evento Conecta Delas. Isabel Swan, vice-prefeita, secretária do Clima e Sustentabilidade de Niterói, medalhista olímpica, representando aqui o nosso prefeito Rodrigo Neves de Niterói. Seja bem-vindo. Convido para fazer uso da palavra nosso anfitrião da FACERJ, presidente Robson Carneiro. Obrigado, Mari. Você é sempre uma grande apresentadora, né? Então a gente fica muito feliz quando tem a Marina Procópio, eu fico até mais tranquilo. Bom dia a todos, eu fico muito feliz. Não trouxe nenhuma cola, nada, porque a gente fala aqui de coração e eu estou muito feliz por estar com vocês, né? Primeiro Conecta Delas. Quero saudar todas as mulheres, em nome da nossa vice-prefeita Isabel Swan, em nome dela e da minha esposa Grazi Carneiro, desejo a vocês um dia maravilhoso, um dia que vai ser, de fato, que vai mudar essa experiência, né? Acho que todos os palestrantes aqui vão dar um show, quer dizer, todas as mulheres, que, de fato, muda a vida da gente, muda a vida de tudo, né? O que seria da gente sem as mulheres? Então, saúdo todas vocês, que hoje 95% aqui é mulher, então foi feito para vocês. Os homens que estão aqui meio que estão intrusos, mas faz parte do nosso Conecta. Então, a gente fica muito feliz. Estamos no 12º Conecta, né, Lindália? Nesse dia incrível, que eu tenho certeza que, de fato, vai impactar, né? Acho que o Conecta veio para transformar, para ajudar, ligar pessoas, ligar empresas, e tenho certeza que aqui tem muitos empreendedores, né? Nossa Fernanda Neves, pessoas aqui que estão, de fato, Niterói está presente, não só Niterói, eu quero deixar bem claro que aqui tem pessoas e autoridades, né? Nossa prefeita de Vassouras, Rose, Kátia Mick, prefeita de Barra do Piraí, a prefeita Marina está chegando, então a gente está aqui, o pessoal veio de longe, fora os SEMECs e fora as nossas associações comerciais de todo o estado que estão aqui, né? Tem SEMECs. Quem não conhece SEMEC é o Conselho da Mulher Empreendedora da Cultura. Foi criado pela CSCB, que é a nossa confederação, um conselho, de fato, para unir as mulheres, para botar mais protagonismo nas associações comerciais. Então, todas as associações comerciais, quase todas, têm um SEMEC, né? Hoje a gente está empossando a Carla, não sei onde está a Carla, mas deve estar por aqui. A Carla está aqui.
a nossa presidente do SEMEC de Niterói. Então, a gente está empoderando as mulheres, porque o associativismo é isso, não é só de homens, é de mulheres também. Então, quero agradecer aqui o Igor Baldez, que é meu vice-presidente, presidente da Cierj, que, de fato, vamos levar para Niterói o Conecta. Mas aí, o Conecta, a gente já fez 12 Conectas. Mas esse é diferente, porque é de vocês, é de mulheres, e a gente vai replicar ano que vem, pelo menos um por ano, porque já vi que dá certo, Não, casa cheia, e a gente fica assim, eu estou até emocionado com essa mudança, né, de movimento, né, que o Conecta veio para mudar, mas as mulheres, de fato, né, Fernanda? Você que é uma grande líder aqui, nosso CREA, eu não posso deixar de... nosso SESCOP, a nossa prefeitura, os parceiros, o Uniswan, todos que fazem parte, a AGERRI, não sei se já está aí, e o SEBRAE, né, Juliana? Que seria da gente ser um SEBRAE, né? Estou representando o SEBRAE e a FACERJ. O SEBRAE, vocês sabem que é um grande apoiador de todo o projeto da FACERJ, todos os conectas, seminários que a gente faz, e a Juliana, como a nossa representante da região, né, dessa grande região que eu vou morar em breve, né, que eu já estou prometendo, mas vou. Acho que ano que vem eu venho para Niterói. Então, Niterói tem um carinho especial, como todas as cidades, mas Niterói, de fato, ela acolhe, ela é encantadora, ela faz a diferença. Né, Lindália? Você também, hoje, agora, é uma comendadora, né, está aqui presente, então, mostrar também, vai ter o teu painel, a Laíla também já está aqui, acredito eu. Então, são várias palestras que vocês vão ficar encantados. E, à tarde, vamos ter a nossa rodada de negócio. Vocês, empreendedores, vocês que querem, de alguma forma, trocar, fazer um network e gerar negócios, à tarde o SEBRAE está aqui, a equipe do SEBRAE está aí fora, vocês não deixam de participar desse movimento que é as nossas rodadas de negócios. Então, a festa, eu falo que isso aqui é uma festa, é um Conecta, é uma festa, literalmente. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês por acreditar, né, André Bento, obrigado, tá? Neltor, Luiz Paulino, que é o nosso catedrático aqui, o nosso 007, eu não podia deixar de falar você, Luiz, da CDL, que são tantas pessoas que eu acabo perdendo um pouco, que é tanta gente boa, né, que a gente acaba perdendo algumas pessoas aqui. Felipe está ali também, meu grande amigo, Peixoto. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui nessa casa e ser recebido muito bem. Né? De fato, Niterói abriu as portas, né, nesse grande espaço, né, Nelson Pereira, é isso? Que foi cineasta. Já a Isabel, é um formato de bobina de filme. Olha só, estou aprendendo, gente. Aqui é cultura, né? Estamos na Casa da Cultura. Então, gente, que tenhamos uma tarde, quer dizer, uma manhã para tarde maravilhosa. Fiquem até o final. Vamos ter esse chopp aí, que o Igor já está patrocinando para a gente, né, Igor? Esse chopp de primeira, e a gente vai ter muita coisa para tarde, e espero todos vocês aí que fiquem até o final. Gente, muito obrigado, e fiquem com Deus. Sucesso para o Conectas. Obrigado. Muito obrigada, presidente Robson Carneiro. Convidamos agora para fazer uso da palavra a conselheira e coordenadora adjunta do programa Mulher CREA RJ, Teneuza Cavalcante. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje representando o CREA do Rio de Janeiro. É um prazer também estar nessa mesa tão bonita, tão bacana e tão expressiva. Ter a nossa vice-prefeita aqui e todos vocês que nos dão essa oportunidade de trazer o CREA Rio de Janeiro para vocês. Eu sou Teneuza Cavalcante, eu sou engenheira civil, sou em segurança do trabalho, ambiental, sanitarista e tenho um curso de perícia pela Universidade Federal Fluminense. Nosso programa no CREA, ele começou em 2004. Um dos presidentes começou a fazer o nosso programa a partir da nossa casa. Nós tínhamos, na ocasião, mulheres com a mesma escolaridade que todos os homens que trabalhavam no nosso conselho. Hoje nós temos mais de 400 funcionários lá. E havia uma divergência
entre as posições de gerência. Então, esse presidente, em 2004, resolveu implantar esse programa, valorizar a mulher, valorizar todo o trabalho que ela fazia e a cultura que ela adquire. Então, nós começamos, dentro da nossa casa, a fazer o programa Mulher. Especialmente, há 5 anos atrás, esse programa começou a ganhar uma força maior. Nós começamos a trazer essa parceria, essa interação, como órgãos, como o SEBRAE, as secretarias de Estado da Mulher e outras secretarias que queria conhecer por que a engenharia tem um programa desse. O nosso programa ele tem um braço social, não é só engenharia. Nós temos a nossa mútua, que é a nossa caixa de assistência, e que temos lá o programa Empreender Mulher. Esse programa é um programa que ele traz a mulher engenheira, lhe dando todo tipo de assistência, como o auxílio maternidade, como o auxílio creche, e o Empreender Mulher, que é uma das faces mais importantes do programa. Temos uma plataforma de benefícios para auxiliar financeiramente essa mulher. Nosso programa é um programa que ele procura fazer essa conscientização dentro da nossa profissão, e, com isso, nós levamos trabalho e renda para canteiros de obras. Nós levamos uma cultura diferenciada, e nós trazemos a mulher para o seu patamar verdadeiro, que é o patamar do trabalho, é o patamar da capacidade, é o patamar para ser olhado por todos os órgãos. Então, o nosso programa, para mim, por exemplo, eu tenho 50 anos de profissão, e desde 2004 eu trago esse programa no CREA. Muita dificuldade. Hoje nós temos as redes sociais, que faz com que se conheçam muito mais todo tipo de investimento que se faz nessa área, mas, na minha época, não. Era a garganta, a capacidade de chegar e a capacidade de fazer entender ao um horizonte, um ambiente tremendamente masculino, que nós precisávamos ter o nosso espaço. E como foi conquistado? Nós conquistamos com todo o nosso institucional, valorizando, nunca discriminando o homem que nos dá a mão, que está do nosso lado, que faz a nossa família, que produz os nossos filhos, mas sendo parceira deles em tudo. Então, conseguimos até chegar numa coisa impressionante, que foi, dentro do Conselho de Engenharia, conseguir fazer uma diretoria de 50% de homens e 50% de mulheres. E eu, desse tamanho aqui, consegui... Abusada, né? Consegui ser vice-presidente 2 vezes e, durante 10 dias, sentei na cadeira masculina, toda feliz. Eu venho de um município que tem valorizado muito o trabalho da mulher. Eu sou conselheira pelo CREA, da Associação Duque Caxiense de Arquitetos e Engenheiros. E lá no meu município, a maioria das secretarias, Defesa Civil, Urbanismo, Meio Ambiente, tem a mulher. Muitas vezes, a política nos faz compartilhar, né? Muito bacana isso, né? Compartilhar a força que o homem nos traz com a nossa capacidade de estar junto e fazer o melhor. Então, o meu município tem isso. Nós temos várias secretarias com técnicas, mulheres capacitadas, e ao lado de grandes homens que nos abriram as portas para fazer o município também ser forte, né? Então, isso, para mim, também é um grande orgulho, porque, se nós inspiramos isso pode acontecer em todo o Brasil, né? E nós estamos vendo, olha aqui um exemplo disso. Não é maravilhoso estar hoje aqui? Uma coisa que eu sonhei há 20 anos atrás, e ver aqui do meu lado, não só ver a engenheira, não, ver qualquer uma de vocês.
A escolaridade é uma coisa, e a vontade de fazer, e muito mais a capacidade de empreender. Não é para qualquer um, é da mulher. Nós conseguimos vencer todos os furacões, os tsunamis, todo tipo de turbulência do meio ambiente. Nós estamos firmes. Somos nós que estamos do lado deles. E eles têm que estar do nosso lado. Porque se não tiver, nós não temos aquela fortaleza que a gente precisa para sobreviver também, né? Faz parte do nosso cotidiano. Eu nunca quis caminhar sozinha. Eu nunca quis, porque a minha cultura familiar já me colocou nesse patamar de estar junto, de ter uma mão do meu lado, de ter um ombro para chorar, aconchego. Isso é muito importante. E, além de tudo, um incentivo do meu trabalho foi o meu pai. Um expedicionário de guerra, uma pessoa sem cultura, mas diz, vai em frente. Vai em frente, que a única coisa que eu posso te dar e que ninguém vai te tirar. Você pode casar, separar, perder seus filhos, mas a cultura, ninguém leva de você. Então, é esse o tesouro que eu deixo na sua mão. E vamos empreender, então, mulheres. A engenharia está aqui. A engenharia é um braço forte. Nós temos, para as engenheiras, vários programas, mas não quer dizer que só a engenheira vai ter esse programa. Ela vai ter esse programa e vai poder compartilhar, abrindo sua empresa, trazendo emprego, trazendo rendas. No meu município, tem construtoras que têm dentro de canteiro de obras 55 mulheres. Uma das mulheres mais, que eu considero top na profissão, não é top na elegância, nem no cabelo, nem na unha, não, mas na profissão. Ela se chama Juliana, ela tem uma empresa, não é conhecida, mas o que ela implementa de construção no município é admirável, e aquilo, sim, é empreender, e a equipe dela também. São muitas mulheres que fazem os projetos acontecer e as construções serem erguidas. Então, a engenharia é o braço forte. A engenharia é tudo num país. Tudo que está aqui tem engenharia. Isso aqui tem engenharia, isso aqui tem engenharia, seu óculos tem engenharia, isso aqui tem engenharia. Piso tem, onde vocês estão sentados. Então, a engenharia é uma mestre do país. Hoje, nós temos na nossa... Passei da hora. Nós temos, como presidente do nosso conselho, um jovem que, em 3 anos, deu uma virada. Eu tenho essa idade, mas eu dou a mão para o jovem porque eu troco minha experiência com ele. Então, nós tivemos, em 92 anos, a maior votação da história da engenharia para um presidente de CREA. Isso aí faz com que nós tenhamos o prazer de saber que todo o trabalho que nós fazemos é visto, é pautado e vai para a urna. Vai para a urna porque, quando ele prestigia um engenheiro, ele está prestigiando o trabalho de um país inteiro. E ele está atraindo esses estudantes, essa nova geração, para um conselho que faz tudo, que é o mundo, né? O mundo gira em volta dele. E, com isso, nós tivemos uma mão forte de um presidente forte, que fez mulheres fortes, que colocou uma mulher, que hoje é diretora-geral da Mútua, que é a nossa caixa de assistência, que é nossa previdência privada, que é nosso apoio em todos os empreendimentos da mulher, e nos sustenta e vai, durante 3 anos, mostrar para esse país que nós somos capazes. Bom dia, eu acho que eu já falei demais. Muito obrigada, Teneuza, parabéns pela trajetória, pela história, que exemplo. Seguimos agora com a nossa abertura. Convido para fazer o uso da palavra o coordenador de comunicação e promoção social do Sistema OCB-RJ, Bruno Oliveira. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Que desafio falar após a Teneuza, após uma aula sobre empoderamento feminino. E hoje aqui eu represento o Sistema OCB-RJ,
o Sistema OCB é uma instituição que é voltada para o cooperativismo, a junção de pessoas. E hoje aqui, eu não falo que represento, porque eu não teria capacidade de representá-la. Hoje aqui eu estou indicado por uma mulher, a vice-presidente do Sistema OCB-RJ, Esther Araújo, que é presidente de uma cooperativa educacional, uma escola em Nova Friburgo. E por que ela não esteve presente? Porque ela tem que gerir centenas de cooperados, alunos, colaboradores. E quando eu recebi essa indicação, eu fiz uma reflexão de que forma eu poderia contribuir num evento que fala da expressividade e da força das mulheres. Mas aí me veio à mente o seguinte, eu vou falar de cooperativismo e de que forma o cooperativismo ele valoriza, incentiva, estimula e tem em sua base mulheres que lideram, que transformam, que empreendem. O cooperativismo, por princípio, tem democracia, igualdade, justiça distributiva. Então, falar de protagonismo feminino não é um tema paralelo ao cooperativismo. Falar de protagonismo feminino é o tema que faz parte do princípio cooperativista. Se vocês me permitem, eu vou contar uma breve história. Elisa Brailer. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar no nome dela. Ela viveu no século XIX. Elisa trabalhava numa indústria têxtil. Baixo salário, várias horas de trabalho ao dia, 16, 18 horas, falta de reconhecimento. Elisa foi uma desbravadora para a época. Ela viveu na Inglaterra, na cidade de Manchester. Ela deixou de ser funcionária e passou a fazer parte da primeira cooperativa que existiu no mundo, uma cooperativa de consumo lá na Inglaterra. E ela fez isso numa época em que não era permitido o voto feminino. Para vocês terem uma ideia, isso foi em 1846. O parlamento britânico somente autorizou o voto feminino a partir de 1928. Elisa foi audaciosa. E mais do que isso, quando ela virou cooperada, ela se tornou dona, uma das donas da cooperativa. O voto dela passou a valer como de qualquer outro homem. Então, o cooperativismo ele já traz na sua essência esses valores. Um outro dado importante, hoje no Brasil, nós somos 25 milhões de cooperados. 42% são mulheres. Cerca de 11 milhões de mulheres que empreendem, que transformam, que mudam a vida delas e dos familiares. Mulheres que são gestoras. Um exemplo é a nossa vice-presidente, presidente de uma cooperativa. Então, presidente Robson, a gente, como Sistema OCB-RJ, agradece demais o convite, a parceria. O Sistema OCB é grande parceiro da FACERJ, do SEBRAE, estará presente em todos os Conectas aqui do ano de 2026. E deixando um recado para vocês, o Sistema OCB, como entidade de fomento do cooperativismo, tem uma plataforma chamada Capacita Coop, capacita.coop.br. E nessa plataforma, a gente tem uma jornada de liderança feminina, que fala de cooperativismo, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E é um curso voltado para todas as pessoas que atuam como liderança ou querem ser líderes, todas as mulheres. Então, o nosso muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela confiança, pelo convite, e temos a certeza, como Sistema OCB, de que o evento do Conecta delas já é um sucesso para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, Bruno Oliveira. Registramos a presença da secretária da Mulher de Niterói, Tayana Ívia, que daqui a pouco estará aqui conosco no nosso painel. Convidamos agora para fazer uso da palavra o presidente da ACIERJ, vice-presidente da FACERJ, Igor Baldez.
Bom dia, meninas! Aí tá bom, todo mundo toma café da manhã, né? Hoje é um dia emblemático para a gente. Gostaria de cumprimentar a nossa vice-prefeita, primeira vice-prefeita mulher de Niterói, Isabel Suan, nossa primeira-dama Fernanda Sixel, toda a plateia, nossa presidente SEMEC, Carla Tavares, que toma posse hoje, tá? Minha irmã, empreendedora, Elga Baldez, que está aqui também. E aí cumprimento todas as mulheres que estão aqui presentes. E dizer uma coisa aqui rápida, breve, né? Quando o Robson, meu presidente, teve a ideia de trazer o Conecta para Niterói, eu falei, Robson, só se for um Conecta de empreendedorismo feminino, de cunho feminino. Então, aí, a gente teve a ideia de trazer o Conecta delas. Tá? Dizer que o associativismo, né, as nossas lideranças hoje, tem uma união aí em torno de resgatar, né, esse empreendedorismo no estado do Rio de Janeiro, né, um estado que está tão, digamos assim, degradado em todos os aspectos, e a gente tem que recuperar a nossa autoestima, e através de boas políticas públicas, como a Prefeitura de Niterói faz, e como a FACERJ faz, e como o SEBRAE faz, eu acho que a gente chega lá. Mas hoje é dia de festa, e hoje é dia, eu queria aqui pedir uma autorização aqui para o dispositivo, para a gente quebrar o protocolo e fazer uma homenagem, essa homenagem que eu acho que é nada mais justa, para um grande empreendedor, né, um empreendedor que traz força para a gente, que ensina muita gente, um empreendedor do eixo Rio de Janeiro-Paraná, quiçá Brasil, que é um dos fundadores do associativismo no Brasil, Luiz Paulino de Carvalho Moreira Leite. Queria chamar o presidente Robson, a nossa prefeita, a nossa vice-prefeita Isabel Suan, representante do prefeito Rodrigo Neves, para entregar aqui uma homenagem e dar essa fala aqui para o nosso professor. Bom, vamos lá. Essa homenagem aqui é a homenagem da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro, a FACERJ. Presta-se homenagem e reconhecimento à sua notável visão, liderança, dedicação ao fortalecimento do associativismo. Sua atuação comprometida contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, deixando um legado de união, cooperação, compromisso com o progresso. Com gratidão e reconhecimento por sua inspiradora trajetória, nosso presidente Robson Carneiro. Ó, vou quebrar o protocolo. Já que é para quebrar, a gente tem que quebrar, porque falar de Luiz Paulino Moreira Leite, que é uma pessoa que fez a vida, escolheu Niterói, né, para poder residir e empreender, né, e hoje, não só em Niterói, mas fora de Niterói, estive lá, fez uma grande empresa no Paraná, né, é um grande empreendedor, fundador da Federação da FACERJ. Então, a gente tinha o dever de homenageá-lo, porque, de fato, se a FACERJ ainda existe, porque ele plantou lá atrás, há um tempinho atrás, né? Não vou falar tanto tempo, mas tem um bom tempo, é uma pessoa que, de fato, agrega, une, e, além de tudo, falar de Luiz Paulino é até difícil, porque ele, de fato, ele faz a diferença na vida dos empreendedores. Aqui, eu falo também de Niterói, dos empreendedores, hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Para você ver o tamanho do Luiz Paulino,
ele ainda doa o tempo dele em prol do associativismo, em prol do empreendedorismo, em prol do comércio de Niterói, né, porque ele está com a vida mais estabilizada, mas ele tem esse dever de ajudar a Prefeitura de Niterói, e a gente fica muito feliz de ter uma pessoa que tira o tempo dele, às vezes fica até longe da família, para poder estar aqui ajudando a vocês que são empreendedores, a nós que somos empreendedores, e ajudar a cidade de Niterói, que ele abraçou como cidade, como moradia e como empresário. Então, isso aí é o mínimo que a gente pode fazer. A FACERJ, hoje a nova FACERJ, é te homenagear. Tudo tem a sua hora. Era para ser em Niterói, nesse lugar, esse espetáculo de auditório, na sua cidade que você escolheu. Você merece tudo, meu amigo. Falar do Luiz Paulino, a gente até se emociona, porque ele, domingo, ele liga sábado, domingo, se é para ajudar, ele está ligando. E escolheu o nosso presidente Igor Baldez como um filho, e hoje é o filho que ele não teve, tem 3 meninas, então o Igor é o filho... É um filho de coração, mais ou menos isso, né? Eu acho que está pegando toda, né, assumiu a associação comercial na qual ele é o fundador, não fundador, mas é o prédio da família que ele doou para a associação comercial. Então, o associativismo está nesse coração da família dele, a família Moreira Leite, e ele, de fato, faz a diferença nessa cidade, não só em Niterói, como em todo o estado e todo o Brasil, né, que ele empreendeu em outras cidades. Parabéns, Luiz Paulino. Bom dia a todas e todos que nos prestigiam nessa manhã, quebrando o protocolo também, fazer um agradecimento especial, né, ao nosso presidente Robson Carneiro, que preside de uma forma muito bacana, muito, né, comprometida e com muito sucesso a nossa federação, que eu fui o fundador há vários anos atrás. O Igor, também agradecer por essa homenagem, que ele tem certeza que partiu dos dois, são 2 afilhados, entendeu? São até suspeitos, mas, de qualquer forma, agradeço muito. O Igor é o meu parceiro, é o que está dando continuidade ao meu trabalho. E também agradecer, né, a que pessoas que são muito queridas por nós, né? Esse Conecta Delas tem um significado para mim muito especial, que eu também participei dessa escolha, né? Porque tem 3 filhas mulheres, tem uma mulher maravilhosa, né? Tenho 7 netas mulheres. Então, eu posso dizer para vocês que ninguém mais tem interesse em ver, né, as mulheres liderando, as mulheres participando da vida social, da vida pública, da vida profissional, engrandecendo a nossa sociedade, né? Parabéns à nossa vice-prefeita Isabel Suan por ter aceitado essa missão, que nunca foi política, mas colocou o nome dela à disposição do prefeito para dar uma outra visão do que é uma política bonita. Temos aqui a primeira-dama, Fernanda Neves, também, que é um exemplo de mulher, de capacidade, de criatividade, professora, né, que tem uma defesa muito forte em Niterói, para todas as mulheres que sejam empreendedoras, que sejam com seus problemas familiares, né, com as suas coisas pessoais, e a nossa associação comercial abriga no 2º andar inteiro, né, o network feminino, né, a mulher empreendedora, enfim, estamos muito parceiros, e parabenizar também o prefeito Rodrigo Neves, que é o nosso prefeito. Eu tenho a honra de ser o secretário de Desenvolvimento Econômico, já no seu 2º mandato, fui no 1º e agora no 2º. Enfim, muito obrigado a vocês todos, muito sucesso, que esse Conecta, né, traga para vocês novas ideias, né, mais conectividade e mais sucesso na vida de vocês. Um bom dia. Sua mãe, que você não falou. Ela não trouxe a mãe dela, minha grande amiga, tá certo? E nem falou da mãe, mas eu vou cobrar de você depois, tá certo? A nossa Dulce Ângela Procópio. Uma grande líder também. Uma grande referência, a gente aprende em casa. Obrigada, secretário Luiz Paulino.
Dando continuidade para encerrar, antes da gente encerrar a nossa plenária, a gente gostaria de endossar a presença da primeira-dama de Niterói, Fernanda Neves. E agora sim, para encerrar a nossa plenária, convido para fazer o uso da palavra Isabel Suan, vice-prefeita, secretária do Clima e Sustentabilidade de Niterói, aqui representando o prefeito. Vou aproveitar aqui. Obrigada. Sou mais alta, né? Vou levantar um pouquinho. Gente, muito bom dia a todas e todos presentes. É um prazer participar dessa homenagem, Luiz Paulino, porque sempre que a gente conversa é sempre muito engrandecedor e, para mim, aprendo muito com você. Então, a experiência, Teneuza, faz muita diferença, né? Quem viu mudar essa trajetória da mulher na engenharia, da mulher à frente de grandes projetos, a gente tem orgulho e a gente precisa sonhar grande, né? E aí, quando a gente fala de esporte, Mariana, que falou aqui que nenhuma mulher desistiu, né? Eu participei da Olimpíada de Paris 2024, desci do avião e, a convite do nosso prefeito, Rodrigo Neves, entrei para a prefeitura para ser, depois de 55 governos, a primeira vice-prefeita de Niterói. Por isso, eu saúdo as prefeitas presentes de Vassouras, Barra do Piraí e Guapimirim. Obrigada pela representatividade aqui. Mas eu encontrei o terreno fértil em Niterói, e aceitei porque Niterói já avança muito nas políticas para as mulheres. E a gente tem isso graças à nossa primeira-dama, a Fernanda Sixel, Fernanda Neves, que é uma força, né? O Niterói por Elas hoje tem a maturidade que tem, porque ela foi fomentando isso ano a ano. E hoje, como vice-prefeita, eu tenho muito orgulho de falar de alguns dos programas, Tayana, que você desenvolve tão bravamente na sua secretaria, né? Incansável, porque é preciso abrir esse espaço, é preciso garantir o espaço da mulher empreendedora. A gente viu aí as expositoras, são mulheres que, muitas delas, passaram por situação de violência, que hoje estão transformando a sua realidade através do empreendedorismo. Então, Robson, obrigada. O SEBRAE é um braço tão importante para o Brasil, para o crescimento das mulheres e o viés de equidade de gênero, entendendo que a mulher, há menos de 100 anos, não votava. A gente tem muito que contribuir para que a gente chegue na efetiva igualdade, né? Porque equidade de gênero é nada mais que fazer políticas para que a gente chegue na igualdade. E um programa como esse, como Conecta Delas, faz isso. E a gente precisa sonhar grande, mulheres, porque eu tive que sonhar grande quando fui à Olimpíada, porque fui a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica na história do Brasil, na vela, ao lado da Fernanda Oliveira. Mas muitos me desencorajavam, Igor, no pier, falando, mulher não tem espaço, porque a gente tinha as referências masculinas no Brasil, e a gente precisa criar as nossas referências. E nós, mulheres, somos muito pioneiras ainda. E a gente precisa abrir espaço para mais mulheres. Então, quando a gente tem um programa de metas nas secretarias, Fernanda, onde cada 4 metas, uma meta é para garantir o desenvolvimento das mulheres no município, isso é conquista nossa, conquista sua. E isso é terreno fértil para a gente plantar sementes para uma geração que vem agora. Estou com uma filha aqui de 3 meses aqui atrás, minha mãe está podendo me ajudar. Que bom que eu tenho uma rede de apoio. Mas é isso, a gente precisa maternar, ser gestora pública, estar à frente, e a gente precisa ser exemplo. Então, que a gente seja exemplo para as meninas que estão vindo aí, e que esse programa, desenvolvido Conecta Delas, gere muito network, muita conectividade, né? E que muita força para que a gente supere os desafios, que são muitos, e a gente sabe, porque a gente tem que rodar vários pratinhos, né? Que a gente fala, vários pratinhos, mas a gente segue em frente, firme, e não desiste. Então, força, mulheres, parabéns a todas as mulheres do município, e vamos em frente. Obrigada, Igor, pela sua liderança, por trazer o Conecta Delas para Niterói, a 12ª edição, e pela primeira vez uma edição para as mulheres. Obrigada. Muito obrigada, vice-prefeita Isabel Suan, parabéns pelo trabalho. Agora encerramos, assim, a nossa plenária de abertura. Antes, gostaríamos de pedir aos nossos convidados uma foto oficial para registrar esse momento.
Gostaríamos de registrar também a chegada da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, que daqui a pouco participará do painel, junto com outras duas prefeitas, prefeita Rosi Silva, de Vassouras, prefeita Kátia Mick, de Barra do Piraí. Lembrando que, em breve, todo o conteúdo do nosso evento estará disponível no YouTube da FACERJ para ser compartilhado. E, mais uma vez, a gente reforça que às 16h30 teremos a rodada de negócios coordenada pelo Sebrae RJ, onde empresas, grandes empresas da região vão poder se conectar com empresas, pequenas empresas fornecedoras, fazendo aquele primeiro contato, a troca de cartões, oferecendo, mostrando o seu serviço. É um momento muito importante, uma oportunidade única. Muito obrigada a todos os nossos participantes, obrigada, presidente, obrigada, Bruna, obrigada, Teneuza, obrigada, vice-prefeita, obrigada, Igor, obrigada, secretário. Muito obrigada. Obrigada, parabéns. Agora sim, a gente dá início ao nosso primeiro painel que vai falar de mulheres nas políticas públicas. Como a gente falou, a gente tem a honra de ter nesse nosso primeiro painel 3 prefeitas que estão fazendo história em seus municípios. São as primeiras prefeitas mulheres dos seus municípios. Vamos ter a oportunidade de ouvi-las falar sobre as suas experiências e sobre a sua gestão. Para participar desse painel, começo pela nossa mediadora e anfitriã, Tayana Iver, que é secretária municipal da Mulher de Niterói. Parabéns, Tayana. Deise Monassa, secretária de Conservação e Serviços Públicos de Niterói. E agora sim, as nossas prefeitas, convido ao palco Marina Rocha, primeira mulher eleita prefeita de Guapimirim. Rosi Silva, primeira mulher eleita prefeita de Vassouras. Kátia Mick, primeira mulher eleita prefeita de Barra do Piraí. Temos os microfones presos às mesas. Nossa mediadora, vou dar o microfone. Muito bom dia! Que prazer estar aqui hoje, que auditório lindo. Essa sala é sempre muito emblemática, né, Deise? E é um prazer estar aqui nesse equipamento público tão expressivo e tão importante para nós aqui de Niterói. Queria dar as boas-vindas, né, para quem não é de Niterói, para quem já é de casa, é um prazer tê-los aqui nesse evento. E as prefeitas, nossas convidadas e visitantes, sejam bem-vindas sempre aqui a Niterói. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu acho importante a gente fazer esse trabalho de inclusão para as pessoas com baixa visão ou deficiência visual. Estou no centro do palco. Sou uma mulher negra de 1,66 m, 67. Visto um vestido estampado de uma estampa que eu descobri hoje, que tem origem de uma tribo do sul da África. E uso um turbante, vestido estampado preto e amarelo, uso um turbante marrom, bege. E sou mãe da Maria Ívia, sou servidora pública já há quase 16 anos, sou pesquisadora do afrofuturismo na perspectiva de gênero, fiz aqui meu mestrado na UF, aqui do ladinho, e estou hoje à frente da Secretaria da Mulher, a qual eu agradeço imensamente a confiança do meu prefeito, nosso prefeito Rodrigo Neves, da nossa primeira-dama, Fernanda Neves, que é uma mulher que caminha ali lado a lado, que pensou as políticas públicas de gênero na nossa cidade em 2021, quando assumiu a Coordenadoria de Política de Direito da Mulher, e eu tive o prazer de fazer parte dessa equipe lá em 2021, então a gente teve uma mudança de chave, sabe?
na perspectiva de gênero na nossa cidade, com a vinda da Fernanda, entendendo que a violência não define a nossa trajetória, não define a trajetória feminina. Então, a Fernanda, à época, né, eu fiz parte enquanto coordenadora do eixo de diversidade, porque somos todas mulheres, mas não somos todas iguais, não partimos das mesmas trajetórias. Depois, por conta também da minha formação em fisioterapia, coordenei o eixo de saúde, bem-estar e maternar, porque a gente precisa maternar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa empreender, então é importante um eixo que olhe para a saúde da mulher e que olhe para a mulher em toda a sua integralidade. E, à época, a Fernanda criou o eixo de autonomia econômica, que é o grande divisor de águas quando a gente fala de rompimento de ciclos de violência, né? A gente não tem como falar de rompimento de ciclos sem autonomia econômica e financeira, e isso tudo foi construído lá em 2021. A gente tem escutado, hoje em dia, muitas pessoas falando, né, de políticas de gênero, políticas públicas, mas aqui em Niterói, a gente faz política de gênero com excelência desde 2003, antes da Lei Maria da Penha, e em 2021 a gente deu essa grande virada de chave. Então, sou muito grata por fazer parte dessa equipe, desse time, que tem secretárias mulheres à frente de pastas muito importantes, muito expressivas. Orçamento está com a gente, conservação está com a gente, saúde está com a gente, planejamento está com a gente, fundação de educação está com a gente, cultura está com a gente, o que mais? Fundação de arte está com a gente. Então, somos mulheres que estão à frente das políticas públicas aqui em Niterói, direitos humanos, e isso faz com que Niterói seja referência em diferentes áreas. Não só no enfrentamento às violências, mas em diversas áreas, e Niterói tem sido referência para o Brasil, então sou muito feliz, muito obrigada. Vamos começar, então. A gente tem aqui algumas prefeitas importantes, que eu já dei uma olhada lá no Instagram, já pesquisei, já conheci, e aí eu trouxe meu trechinho, minha colinha aqui. Antes, eu queria agradecer a FACERJ, presidente Robson Carne. Cadê Robson? Obrigada pelo carinho, obrigada pela parceria de sempre. Vice-prefeita Isabel, já agradeci também, registro aqui mais uma vez, nossa primeira-dama. E aí eu vou começar com a Marina. Eu acho que você tem uma trajetória, você é muito jovem, né? E aí tem uma trajetória já expressiva na carreira, na vida e na carreira política. Então, eu queria que você, para sua primeira consideração aí, falasse um pouquinho da sua trajetória e como é que você chega prefeita dessa cidade tão bonita que é Guapimirim. Primeiramente, bom dia. Quero cumprimentar aqui a nossa anfitriã, Tayana. Cumprimento todas essas mulheres que estão aqui ao meu lado, né, para falar um pouco da trajetória. Quero cumprimentar a Carol, uma grande empreendedora da minha cidade de Guapimirim. Cumprimentando a Carol, eu cumprimento todos vocês aqui. Né, a minha trajetória ela se inicia através de um trabalho consolidado do meu pai. Eu venho de família, né, política, que iniciou com meu pai em 2004. Porém, eu sou a terceira filha de 4 irmãos. Em um determinado momento, a minha inserção na política passa por uma escolha dentro de casa. E o meu pai, podendo escolher o meu irmão mais velho, ou o outro que também era mais velho do que eu, ele fala: Marina, é você. Mas também eu tenho uma trajetória de trabalho ao lado dele, uma vida no comércio, e Deus me deu a oportunidade de crescer publicamente, cair na graça da população, e ali eu fiz minha eleição em 2012 para vereadora, me elegendo com 23 anos de idade, sendo a vereadora mais nova e mais bem votada da história de Guapimirim. Porém, muitos desafios eu enfrentei, muitas críticas, apontamentos, descrédito. Quando não falava que eu era muito nova, falavam que eu iria ser marionete do meu pai, julgavam minha capacidade a todo momento. Mas eu aprendi que para crescer você não tem que se vitimizar, não tem que reclamar, você não tem que falar. Você tem que se preparar e você tem que trabalhar e provar com o trabalho a sua capacidade. E assim eu fiz.
E toda vez que eu andava nas ruas e as pessoas, né, falavam alguma coisa para me desanimar, votar em você para quê? Ser marionete do seu pai? Você é muito nova, espera mais um pouquinho, para que você quer entrar nisso agora? Eu falava que Deus me deu a oportunidade de eu vencer, porque se eu vencer, eu vou mostrar para todos que ser mulher não é título de incapacidade. E assim eu fiz. Meu primeiro mandato de vereadora, depois de 2 anos no mandato, fui convidada a ser secretária de turismo, fui secretária de turismo na minha cidade. Em 2016, eu fui para um desafio maior. Fui ser candidata a prefeita de Guapemirim. E aí, essa foi a eleição mais importante da minha vida. Foi a eleição que eu perdi. Foi a eleição que eu aprendi. Foi a eleição que eu parei para refletir todo aquele cenário. E ali foi o meu maior crescimento na vida pública. Diferente de muitos que, quando tomam um tombo, desistem, recalculam a rota, procuram outros objetivos, eu continuei no meu objetivo. Me candidatei a deputada estadual em 2018. E, novamente, as críticas. Não ganhou nem para prefeito, você vai ganhar para deputada. Cidade pequena, que isso, vai trabalhar na loja do seu pai. Por que você não se dedica à empresa da família? Falei, fui lá e ganhei eleição em deputado estadual com 12.700 votos. No Partido da Mulher Brasileira. E ali, faço um mandato de 2 anos na Assembleia Legislativa, trabalhando ali pela Baixada Fluminense. E em 2020, eu retorno ao meu objetivo de ser prefeita da minha cidade. E ali, o povo me elege com mais de 14 mil votos. E aí começa um crescimento político, né, até para a estruturação da cidade. Quando chegou em 2022, eu escolho meu irmão mais velho para assumir a cadeira de deputado estadual. Meu irmão tem a vitória. Nisso também, aí eu coloquei o meu irmão para ser candidato a vereador. Hoje é vereador no 2º mandato, presidente da Câmara. E meu outro irmão é deputado estadual. E 24, eu venho novamente candidato a prefeita. E dobro a minha votação de 14 mil votos para 28 mil votos, sendo eleita com 86%. Aí eu pergunto, uma mulher nova não tem capacidade de gerenciar, de mostrar com trabalhos e resultados que é possível? Então, minha história se inicia assim e aí é com você, para você me guiar aqui. Que história linda, inclusive, né? Quantos desafios, né? Quantos obstáculos a gente percorre, você percorreu enquanto mulher jovem, né? Mulher de posicionamento, e quantos desafios a gente ainda enfrenta hoje. A gente está aí vendo a violência política de gênero estarrecedora cotidianamente na nossa cidade, no nosso município, no nosso país, né? Então, parabéns pela sua trajetória. Eu passo para a nossa querida Deise, nossa super secretária, Deise Monassa, secretária de Conservação e Serviços Públicos, para as suas considerações iniciais, e muito obrigada pela sua participação, e é um prazer estar nesse time de secretárias ao seu lado. Tayana, muito obrigada. É uma emoção muito grande estar aqui no meio de 3 prefeitas jovens, cada uma com a sua história, né? E eu também posso aqui contar a minha história, né? E aí, prefeita, eu estudei 2 anos em Barra do Piraí. Olha que coisa. Eu fui a última turma da SES Gran Rio e passei para lá, morei lá 2 anos, na famosa Rosemar Pimentel, né? E depois eu acabei sendo transferida e fui transferida para Santa Úrsula, me formei em arquiteta, todo mundo acha que eu sou engenheira, mas o nosso querido prefeito, que eu já caminho com ele desde 2008, que eu caminho com ele quando ele foi candidato pela primeira vez a prefeito e perdeu, mas tirou ali os maiores aprendizados da vida, porque sabe quem é
quem é o amigo de primeira hora, quem é que ficou, né? Muito parecido. As derrotas são sempre os maiores aprendizados que a gente pode ter na vida e na política, que a política faz parte da vida, não é, Fernanda? E me formei, sou funcionária de carreira da Prefeitura de Niterói, até brinquei com Teleuza, que eu tenho um arrependimento porque saí do CREA, o CAL virou CAL, né? O meu conselho agora não é mais o CREA, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAL, e tenho aí um olhar, desde 86, quando eu me formei, minha primeira obra foi a Comunidade Nova Brasília. Eu passei por N prefeitos, né? Talvez seja a secretária mais longa no mesmo lugar. Nossa, decana, né? Eu brinco dizendo que é nosso secretário Técio Lins e Silva, que é o nosso procurador-geral. Mas eu fico ali, ó, na disputa. Eu sou secretária de conservação desde 2013, do mesmo local, né? Assim, a gente já fui secretária de Trânsito e Transporte, já fui presidente da Companhia de Limpeza de Niterói durante 8 anos, já fui diretora da empresa municipal de urbanização e saneamento, tenho uma trajetória longa na cidade, mas sempre com um olhar carinhoso, que é isso que o prefeito me pede. É um olhar de detalhe, olhar que o arquiteto tem, né? Um olhar diferenciado, um olhar carinhoso para as pessoas e para as coisas. Porque nós, mulheres, temos ali mais detalhe, né? Faz parte da carreira, né? Arquiteto é isso, né? Aquela coisa de o quadro está torto, você vai lá e acerta, né? Mas eu estou muito satisfeita de estar aqui, compartilhando com vocês esse momento. Muito obrigada. Obrigada, Deise, você, referência para a gente. Rosi, que prazer te conhecer. Conhecemos ali fora, conversamos um pouquinho, que prazer ter você aqui. Fala um pouquinho para a gente suas considerações iniciais da sua trajetória na vida política, que eu sei que não foi fácil. Não, nunca é fácil, né? Bom dia a todos, é um prazer muito grande dividir esse momento com vocês, essas duas prefeitas maravilhosas, secretárias fazendo a diferença na cidade de Niterói. E ouvindo a Marina, vou ouvir a Kátia, mas eu tenho certeza que, no final, a luta da mulher sempre é a mesma. Eu não tive nunca família, né, ligada à política, mas tive grandes amigos que me acompanharam. E minha história começou no meu bairro. Eu sempre morei num bairro muito precário e vivia em busca de melhorias para o meu bairro. Até que um dia, conversando com uma pessoa muito querida, que era o Marco Capucci e o Dornelles, eles me lançaram a vereadora no município de Vassouras e eu achava que eu não ia me integrar tanto como a pessoa direta na vida pública. E me encantei com a possibilidade de transformar pessoas, de transformar a vida das pessoas. Eu me lancei candidata a vereadora, fui a mais votada no primeiro mandato, fiz um mandato marcado de muita busca, de muitas conquistas para a nossa cidade. Eu acreditava que um vereador não poderia fazer só leis, e sim buscar recursos para a nossa cidade e seguir fazendo um marco no primeiro mandato como vereadora, seguir para o segundo mandato de vereadora também, fui eleita com uma votação expressiva, fui a primeira mulher presidente da Câmara, uma Câmara que só tinha retratos de homens presidentes. Fizemos um trabalho incrível na Câmara, deixamos uma marca muito positiva, segui para o terceiro mandato de vereadora, consegui também marcar história no terceiro mandato de vereadora, ser a mais votada
O vereador, ele cria-se uma expectativa muito grande de que pode fazer tudo, e as pessoas entenderam que eu precisava continuar como vereadora, não parando por aí, como disse Marina, a gente tem que seguir. Aceitei o desafio de ser vice-prefeita no governo Severino, também consegui, com muita luta, ser uma vice-prefeita que trabalhou ao lado, incansavelmente, do prefeito todos os dias. E resolvi também lançar o grande desafio, que era ser prefeita de uma cidade linda, turística, universitária, referência em saúde, e com a vontade de fazer o melhor por uma cidade que eu sou apaixonada. Ganhei para prefeita, construí um time de mulheres para caminhar comigo, claro que homens e mulheres, mas 70% do meu secretariado são mulheres, mulheres incríveis, mulheres muito comprometidas, e temos hoje uma cidade que turisticamente vem se destacando muito, a nossa saúde continua sendo referência, e, principalmente, eu tive um olhar diferenciado para a nossa mulher. Estou até hoje com a nossa secretária da Mulher aqui comigo, fiz questão de trazê-la para conhecer um pouquinho da história das mulheres, né? É sempre bom essa troca, e criamos a Casa da Mulher, que hoje atende essa mulher como um todo. Eu sempre digo que quando você cuida de uma mulher, você está cuidando da família toda. E nós, como mulheres, entendemos os desafios do dia a dia de uma mulher. Eu carrego comigo uma lembrança muito forte da minha filha, que eu hoje tenho muito orgulho de ter uma filha de 25 anos, formada, médica, mas sei da luta que foi para que eu conseguisse trazê-la até aqui hoje. No meio dessa política, no meio da correria, do dia a dia, a Kátia também tem seu filho pequeno, vai se identificar. E uma entrevista na escola, a psicóloga perguntava para ela como que era ser mãe de vereadora, que trabalhava muito, cidade pequena, e ela respondeu: minha mãe dá conta de tudo, ela vai a todos os meus eventos e trabalha. Isso realmente é uma mulher comprometida com a vida pública, com a sua casa, com o seu trabalho, com a sua família. Então, a mulher, ela é um conjunto muito forte de compromissos. E a Marina relatava algo aqui muito importante, que realmente nós temos que trabalhar 3 vezes mais para mostrar a nossa capacidade. Eu, quando escolhi o meu secretariado, eu não escolhi pela capacidade, pelo gênero, mas pelo comprometimento com a causa, com o município. E hoje eu digo com muita certeza, a mulher não pode deixar ninguém falar para ela que ela não é capaz, porque ela é muito capaz, ela tem um comprometimento, ela vai para casa, enquanto ela não resolve aquele problema, ela não para de pensar, ela não para de perturbar as pessoas, de pedir, e é assim que a gente segue hoje o nosso município. Como municípios pequenos passam por uma dificuldade financeira muito grande, mas a mulher tem a capacidade de fazer o pouco virar muito. Então, eu sou muito grata a Deus, muito grata ao meu município, que confiou a primeira mulher prefeita em 168 anos. Não foi fácil, é realmente uma luta diária. Eu trabalhei incansavelmente esses 4 mandatos e agora, no 5º mandato, eu continuo trabalhando muito por Vassouras, apaixonada por Vassouras, construindo parcerias com o Estado, com o governo federal, com os prefeitos da minha região, que a gente sempre procura se apoiar. Quando mulher, mais ainda, eu fico mais próxima da Kátia. A gente sabe da dor e da dificuldade de cada uma. Então, eu quero muito parabenizar a toda a equipe,
Ao Robson, pelo convite, muito obrigada. Com certeza foi um evento certeiro, que vem trazer mais forças ainda para nossas mulheres. Muito obrigada. Fica aqui o convite para quem não conhece Vassouras, visite a nossa Vassouras. Vassouras é uma cidade linda, super aconchegante e está cada dia mais charmosa. Muito obrigada a todos. Ela conhece. Obrigada. Calma que você vai falar mais. Vamos passar para a Kátia. Você falou duas coisas importantes, né? Você abriu caminhos ali numa Câmara que só tinham homens e fotos de homens. Então, você abriu esse caminho, que venham outras mulheres. Esse ano é um ano importante, a gente precisa de mais mulheres na política, nos espaços de poder e decisão. Então, vamos pensar aí, ver as nossas mulheres para que elas possam ocupar esses espaços. E aí eu passo agora para a Kátia, que também tem uma trajetória aí de abertura de caminhos, né, Kátia? Conta para a gente um pouquinho. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria para mim estar presente aqui nesse evento. Quero agradecer demais e parabenizar a FACERJ e o SEBRAE, na pessoa do Robson Carneiro, pela realização desse evento tão importante para as mulheres. Quero agradecer também ao CREA-RJ, ao Sistema OCB e também à Neltur pelo patrocínio, né, por ajudar esse evento tão importante. Quero saudar também a minha secretária da Mulher, junto com toda a equipe presente nesse evento, a Esther, a Rafa, a Emilane e a Amanda, que estão fazendo um trabalho muito bonito em defesa, em prol das mulheres, em Barra do Piraí. Quero cumprimentar minhas queridas colegas, amigas, prefeitas, Marina e a Rose, que são tão parceiras dessa caminhada. Também saudar você, Tayana, e também a Deise, por estar dividindo essa mesa com a gente, nesse espaço de debate, que também é importante para todas as mulheres e para o desenvolvimento das nossas cidades e também para o Estado. Eu me chamo Kátia Micki, eu sou prefeita da cidade de Barra do Piraí, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Sou advogada e trabalhei durante muito tempo como advogada, e o meu despertar na política e também meu despertar para entender o espaço das mulheres na sociedade foi tardio. Eu comecei a trabalhar como advogada e aí, na minha atuação, comecei a participar dos órgãos da minha cidade, presidi a comissão da OAB Mulher, os conselhos também da advocacia, e comecei a pensar um pouco sobre o meu lugar na sociedade e como que era a vida das mulheres, não só na cidade de Barra do Piraí, mas também no nosso país. E aí comecei a perceber coisas que antes eu nem parava para pensar. Eu já era uma mulher adulta, advogada, formada, e não tinha parado para compreender o nosso espaço, o nosso lugar e a desigualdade que as mulheres enfrentavam na sociedade. Então, por isso que eu afirmo que isso foi muito tardio, e, por ser tardio, eu me esforcei mais para que a gente pudesse alcançar alguns resultados na minha cidade. Em 2020, eu me candidatei pela primeira vez a vereadora em Barra do Piraí. A partir desse despertar na política, eu fazia palestras nas escolas, falava sobre violência política de gênero, presidia conselhos, e aí eu percebi que, na minha cidade, fazia mais de 12 anos que não tinha nenhuma mulher representando as mulheres na Câmara de Vereadores. Não tinha nenhuma vereadora, já fazia 12 anos. E aí eu percebi que aquilo era uma falta de representatividade. Barra do Piraí é uma cidade com maioria feminina, e não ter mulher ocupando espaço no Poder Legislativo era algo que não estava certo. E aí eu comecei a ver no espaço onde eu transitava, né, com as advogadas, com as mulheres que eram lideranças na cidade, alguém que pudesse se candidatar e se eleger para representar todas as mulheres e ocupar aquele espaço. E aí olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém se interessou, e aí acabou que eu tive que exercer esse papel, né? E aí me candidatei a primeira vez em 2020, a vereadora em Barra do Piraí. Não sabia nada sobre política, ao contrário da Marina. Na minha família não tem nenhum político, não tem ninguém que tivesse alguma influência política ou alguém que já tivesse desempenhado algum papel nisso. E aí tive que aprender tudo sozinha. Também não fui preparada para isso. Ninguém nunca me levou para esse caminho, né? Na verdade, a vida
que me apresentou a esse caminho na política. Então, tive que aprender tudo sozinha. Tive que aprender como que é ser candidata, como que se elege uma vereadora, como é que é o sistema proporcional. Então, estudei sobre isso. Estudei na minha cidade qual seria o melhor partido para eu conseguir me eleger, porque nem em qualquer partido que você consegue se eleger, também ninguém me ensinou nada. Eu fiz curso sobre marketing político, faça campanha você mesmo, até do Marcelo Vitorino, na época eu comprei na internet, fiz tudo que ele ensinou, fiz curso de prestação de contas eleitoral, eu mesma fiz a minha prestação de contas, sabia tudo que podia e que não podia, sabia quanto que eu poderia investir na minha campanha, enfim. Sabia que tinha dentro de mim que deveríamos ter uma mulher representando um espaço na Câmara de Vereadores de Barra do Piraí, e aí fiz o meu dever de casa, aprendi sozinha e consegui me eleger a vereadora mais bem votada de Barra do Piraí, também da história da cidade de Barra do Piraí, depois de 12 anos, sem nenhuma mulher representando esse espaço, e segui a minha atuação como vereadora durante esses 4 anos de mandato, de 2020 até 2024. Defendendo os direitos das mulheres, fazendo audiências públicas, organizando espaços de debate feminino dentro da Câmara de Vereadores. Lá na Câmara de Vereadores, tive a oportunidade de criar a Procuradoria da Mulher da Câmara, assim como tem na Câmara de Deputados e também na Assembleia Legislativa, que foi um marco muito importante. Hoje, a vereadora Lu Maciel dá continuidade muito bem a esse trabalho. A gente realizou diversas ações importantes na defesa dos direitos das mulheres. Mas teve um fato que me marcou muito no meu mandato de vereadora, que me inspirou muito. É sempre uma inspiração, né Marina, Tayana, Rose, de você ter o desafio de querer chegar mais longe, para defender as mulheres e também para defender aquilo que você acredita. E, no meu caso, enquanto eu estava exercendo meu mandato como vereador, teve um episódio que aconteceu na minha cidade, de um político que era o mais importante da cidade, em determinado momento, numa inauguração pública, numa fala pública e ao vivo, esse determinado político disse assim: olha, a gente precisa castrar todas as meninas da nossa cidade, porque eu não aguento mais construir creches. Fica caro. A gente tinha que fazer uma lei, ô vereador, para que as mulheres pudessem ter só 2 filhos. E falou isso de forma pública. Eu era vereadora e aquilo me marcou tanto. Como que, na minha cidade, uma cidade formada por maioria de mulheres, eu poderia conceber que a pessoa mais importante da minha cidade pudesse falar isso, externar isso publicamente. Imagina o que essa pessoa não tinha em mente. Sem vergonha, né? E aí aquilo me marcou e me inspirou e me deu força para ir além. Eu não poderia mais conceber que no município, o meu município querido, onde eu nasci, onde eu queria criar meus filhos, onde tem meus amigos, pudessem ser geridas e administradas por pessoas que têm esse tipo de pensamento. E aí aquilo me deu uma força extra para poder colocar meu nome à disposição na disputa de 2020, uma eleição muito difícil, e a gente conseguiu ganhar a eleição de 2020, e eu me elegi a primeira mulher prefeita da cidade de Barra do Piraí, depois de 136 anos de história, numa eleição contra um grupo político que acreditava que as meninas deveriam ser castradas. Então, isso, para mim, foi importante, porque marca um novo momento para a cidade de Barra do Piraí. É uma quebra de paradigma, uma nova mentalidade, é um novo olhar sobre a cidade, é um olhar de mulheres, que a gente tem esse diferencial. Nós não somos melhores, nem piores que os homens, mas o nosso olhar é diferente, um olhar mais solidário, nós somos mais abertas para o consenso, para o diálogo, a gente sabe investir onde realmente precisa, a gente consegue fazer muito com pouco, a gente faz um verdadeiro milagre da multiplicação. Então, a minha cidade, eu fico muito orgulhosa de poder deixar esse legado, de ter feito uma quebra de paradigma, de ter
ter sido eleita a primeira prefeita da cidade de Barra do Piraí e deixar esse espaço aberto para que muitas outras mulheres possam ser prefeitas, vereadoras, e que consigam compreender que esse espaço da política é para qualquer pessoa e principalmente para as mulheres. Você não precisa ter políticos na sua família, você, querendo, você pode ocupar esse espaço e deve ocupar. E eu fico feliz, mais feliz ainda, Fernando, de ver que isso dá resultado. Eu tenho certeza, você, Isabel, aqui na cidade de Niterói, inspiram muitas mulheres e meninas. E em Barra do Piraí, isso acontece também. Porque, às vezes, eu vou nas escolas, ando nas ruas, eu encontro com as meninas e as mães vêm me falar, ou elas mesmas, falam assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser prefeita. Então, isso, para mim, já fez muita diferença, porque é essa sociedade que a gente quer construir. Uma sociedade igualitária é aquela que as mulheres têm representação, que as mulheres sabem que podem conquistar qualquer espaço. E eu fico muito feliz de ter inaugurado um novo tempo na cidade de Barra do Piraí. Um tempo onde as mulheres têm voz, as mulheres têm vez, as mulheres têm representação, e um tempo em que nunca mais alguém vai ousar dizer que as meninas devem ser castradas. Maravilhosa. Parabéns pela sua trajetória e você com certeza inspira muitas meninas, né? Esses dias minha filha, fala bem rapidinho, minha filha, eu falei, Maria, mas você questiona, né, filha? Você pergunta o tempo todo? Aí ela, claro, mamãe, eu estou fazendo política, a gente faz política. Eu falei, não estou acreditando. Minha filha tem 8 anos e eu tenho certeza que são essas trajetórias que a gente vai construindo na mentalidade, no repertório das nossas mulheres e meninas, nossas meninas das próximas gerações, que com certeza não passarão pelas violências que a gente passa cotidianamente, também as violências políticas, né? E Deise, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, você é secretária, né, está secretária de Conservação e Serviços Públicos, que é uma área majoritariamente masculina, né, historicamente, né? Masculina, né, concreto, pavimentação, iluminação, essa coisa toda. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que é ocupar esse espaço de uma liderança tão técnica e como que você faz essa relação com o cuidado das mulheres, com a perspectiva feminina. A gente já falou aqui que quando a política tem esse olhar feminino, ela é uma política que é boa para todo mundo, né? Então, como que você equilibra esses pratinhos aí na vida e também dentro da área da sua área, né? Conservação e urbanismo? É complicado, não, né? Não é complicado. Não, veja bem, a conservação é uma concepção que é um conjunto de fatores. A limpeza, a iluminação, o tapa-buraco, a pintura, a praça, não é um serviço só, é um conjunto de serviços. E aí, a gente tem... Alguém já falou aqui, nada se faz sozinho, né? A gente tem uma equipe muito boa, e aí o prefeito brinca comigo, dizendo que eu sou a zeladora. Ele é o síndico, porque ele me atazana de manhã, de tarde e de noite, né, Fernanda? Ele passa, aí ele me manda vídeo, ele tem um olhar de supervisão, né? Mas ele focado, né? Hoje nós estamos aí uma semana da SBPC, que vai ser aqui do lado, né? Então a gente está preparando com um olhar mais específico nesse eixo de chegada de todos, né? Mas a equipe, não só de secretários, porque é o presidente da companhia de limpeza, né? É o secretário, o presidente da companhia de obras, que está concluindo essa cantareira aqui, o restauro, é o André Diniz, que estava por aqui, que é de economia criativa. São todos secretários dedicados. E a Secretaria de Conservação, ela, na verdade, ela transpassa por várias secretarias, vários serviços, né? Nós temos a Rúbia, esquecemos de falar de Rúbia, que é a secretária de administração, né? E na secretaria, eu estou vendo aqui, ó, Mariata aqui, ó, que é a parte de comunicação da secretaria, que é muito importante, né? A gente tem aí um sistema público gratuito, que é o Colab,
Todas as portas, todas as solicitações são lançadas pelo Colab, ganha número de protocolo, ganha prazo, e todas as secretarias, as subsecretarias de iluminação, de limpeza de rio, de jardins, de arborização, de conservação mesmo, de pintura, de praças, todas elas têm metas, né? A gente trabalha com metas, trabalha com gráficos, faz mesmo uma gestão mais profissional, porque você cortou o mato hoje, choveu, fez sol, daqui a uma semana ele cresceu de novo, né? E se você não tiver, tudo é fotografado, se você não tiver um acompanhamento, você acaba deteriorando o espaço público, né? E, no final das contas, a gente colocou o Colab é uma colaboração, e aí toda a sociedade passa a ser fiscal, né? Todo mundo, todos passam a participar do seu bairro. Não, eu passo por Cambuinhas, eu passo pelo Fonseca, Engenhoca, Barreto, nosso Barreto, né, Fernanda? E todo mundo recebe, todo mundo manda as solicitações. Isso dá uma velocidade também, porque quando você pega, isso vira uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço vai para aquele setor, para aquela subsecretaria, que ele tem prazos para cumprir. Então, eu tenho a maior honra de ter implantado isso lá em 2013, a gente desenvolveu isso, né, e hoje a gente tem aí uma velocidade bem grande nos atendimentos. Obrigada. Obrigada, Deise. Você falou das metas, e aqui em Niterói, em 2025, foi lançado Niterói por Elas, pela primeira-dama Fernanda Neves, não sei se vocês conhecem, acho que a gente já conversou um pouquinho sobre o programa Niterói por Elas, que são metas específicas de gênero para toda a prefeitura. Então, todas as secretarias, coordenadorias, autarquias, têm metas anuais de gênero. E isso muda o olhar da gestão pública na perspectiva feminina. Então, todo mundo vai ter que pensar gênero. Todo mundo vai ter que pensar a segurança da mulher. Todo mundo, toda a prefeitura vai ter que pensar o protagonismo feminino, né? O empreendedorismo feminino. Então, são metas específicas para cada secretaria, acompanhadas pelo Escritório de Políticas Transversais, que a Carla coordena atualmente, né? E pela CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Orçamento, para que as mulheres estejam na centralidade da política pública. Então, é um programa revolucionário, eu acho que aqui no Brasil, inspirado em Madrid, inspirado em outros programas, mas aqui no Brasil é revolucionário. E aí eu queria te perguntar, Marina, enquanto gestora, né, o que você tem feito lá na sua cidade, na perspectiva de gênero, que você acha que seja assim, mais marcante assim, né, na sua gestão, para que fique também para as próximas gerações? Então, a gente tem avançado muito em várias políticas públicas que favorecem diretamente, né, as mulheres. Tanto na educação, quando a gente zera a fila de creche, quanto na segurança pública, quando a gente cria uma mulher mais segura, e ali a gente identifica o que faz aquela mulher se permitir viver um ambiente de violência. E ali foi percebido que as mulheres, por dependência financeira, se colocava naquele lugar, se colocava refém daquela situação. E aí criamos o CRAM, que hoje assiste todas essas mulheres. Hoje a gente dá o aluguel social para essas mulheres poderem se desvincular desse lar. Hoje a gente criou um programa que é de corte e costura, para capacitar essas mulheres, e essas mulheres têm o seu salário no final do mês e têm a oportunidade de ingressar novamente no mercado de trabalho. A política de gênero ela é aplicada em todas as áreas, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, quanto garantindo a segurança. Mas eu acho que o mais importante para nós, que somos líderes, né, é a gente fortalecer e incentivar, porque a capacidade ela não está no seu sexo, a capacidade está naquilo que você acredita que pode acontecer.
está no caminho que você escolhe percorrer. Meu sonho era ter 100% da prefeitura com secretária mulheres. Mas e aí? Cadê a preparação? Cadê a vontade? Cadê a coragem? E é isso que eu faço dentro de Guapimirim a todo momento, e acredito que a Deise, que a Cátia, e que vocês aqui em Niterói também fazem. É fortalecer, incentivar e mostrar que realmente a gente pode ser o que a gente quiser. Não adianta a gente querer ser se a gente não construir. Não adianta a gente querer ser e esperar que a outra vai lá, toma aqui, Cátia, essa cadeira de prefeita para você, senta aqui. Ninguém vai fazer isso por nós. Então, hoje, o papel fundamental da nossa gestão é fortalecer, criar oportunidades, capacitar e preparar a cidade, né, para o pleno desenvolvimento. E é isso que a gente tem feito. Graças a Deus, tem dado muito certo. E eu fico muito feliz pela oportunidade que Deus me deu de governar uma cidade que eu nasci, cresci e vivo. E hoje a gente vê, em quase 6 anos, uma evolução que a gente já não via há mais de 10 anos. O olhar feminino mudou essa realidade de Guapimirim? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que esse olhar mudou. Porém, agora a minha missão é preparar outras mulheres para ocupar esse lugar e dar continuidade a todo o trabalho de desenvolvimento. É isso, seguimos nessa missão, por mais mulheres. E, Rose, Vassouras tem um histórico de turístico, né? Uma cidade que tem sua história belíssima, né? Com desenvolvimento econômico, visão de futuro. E aí eu queria te perguntar, pegando um pouquinho do gancho da nossa companheira, como que você pensa, como que você imagina e como você trabalha rompendo, de fato, essas barreiras culturais e políticas na mulher, nos espaços de decisão, e como que na sua cidade você promove oportunidades para que essas mulheres estejam nos centros das decisões, que sejam protagonistas de suas histórias. Conta um pouquinho para a gente. Eu acredito que o primeiro passo para incentivar as mulheres é dando exemplo. Exemplo de força, de coragem, mas, sobretudo, também mostrar que muitas vezes a gente precisa tirar a capa, que a gente também precisa de ajuda. Comandar uma cidade, ser a palavra final de uma cidade, é um desafio muito grande. Quantas noites nós, gestores, não só nós mulheres gestoras, levamos para nossas casas, para os nossos lares, as preocupações de uma cidade, quanto mais das mulheres. Nós temos hoje o NIAM na cidade, que é o núcleo da Secretaria, da Delegacia da Mulher. Como eu já falei aqui, temos a Secretaria da Mulher, temos uma secretária da Mulher, temos uma secretária que também é secretária de Segurança Pública, com uma equipe extraordinária, atenta 24 horas às mulheres. Inclusive, quando nós chegávamos aqui, a nossa secretária estava recebendo uma ligação de uma denúncia de uma mulher, né, Diane, que sofreu uma agressão, e ela está daqui, então a gente não para, a mulher não para mesmo. Nós temos uma pegada muito forte hoje, que é do empreendedorismo. Empreender, não adianta tirar essa mulher do ciclo de violência e não dar condição nenhuma a ela de sobrevivência, porque ela precisa trabalhar, pagar suas contas, ter condições de criar seus filhos e ter dignidade de ser inserida no mercado de trabalho. E assim, com essa força das mulheres no meu município, com as nossas secretárias, como você falou aqui muito bem, todas temos metas a seguir, não só para a nossa cidade, mas para as nossas mulheres, com inúmeras palestras. O maior objetivo que eu acredito hoje que vai fazer com que essa mulher avance é ela entender e acreditar a capacidade dela. E hoje
ter Kátia, Marina, ter vocês aqui, levar esses depoimentos para a minha cidade, da capacidade de que ela pode e que ela consegue chegar onde ela quiser, é importante. Mas, reafirmando aqui, o nosso compromisso de exemplo é muito importante. Muito obrigada mais uma vez. Estamos juntas, mulheres. Vamos seguir apoiando umas outras, porque quando uma mulher não apoia a outra, é muito ruim. E, muitas vezes, a gente não consegue eleger uma vereadora, uma prefeita, às vezes por falta até mesmo de um apoio da mulher. E hoje consegue-se ver nitidamente essa mudança, as mulheres se apoiando, as mulheres vibrando uma pelas outras, torcendo e incentivando. Obrigada mais uma vez. A gente aprende, eu aprendi muito nessa trajetória que é isso, uma sobe e puxa a outra, né? E a gente segue se fortalecendo, criando redes. Eu acho que o Conecta Delas é isso, é sobre criar redes, sobre criar conexões femininas, isso é fundamental. Mas, Kátia, como que você faz isso lá na sua cidade, depois de ter derrubado uma frente extremamente misógina, extremamente preconceituosa? Como que você trabalha a intersetorialidade na sua gestão, conectando diferentes atores da gestão pública e também, né, a Câmara de Vereadores, toda a questão dos movimentos sociais? Como é que você faz isso lá? Olha, é sempre um desafio, né? Chegar a ocupar um espaço, um mandato, um cargo eletivo para as mulheres já é difícil, e permanecer no cargo ainda consegue ser mais difícil ainda. Então, a gente tem nossos desafios, a Marina, a Rose sabem muito bem quais são. O que eu posso dizer, assim, do esforço que a Marina frisou bastante na fala dela, e é verdade, para obter o mesmo resultado de um colega político homem, eu tenho que me esforçar 2 ou 3 vezes mais. Mas eu faço isso porque eu preciso continuar a ocupar esse espaço, preciso que outras mulheres ocupem, preciso transformar a minha cidade. Então, eu vejo que isso é necessário e faço isso. Dou esse esforço extra, que todas as mulheres, nas suas trajetórias, não só na política, mas acho que na política exige ainda mais, precisa ter esse esforço extra para poder provar e dar o mesmo resultado, né, em termos de reconhecimento. Em Barra do Piraí, não existia nenhuma política pública. Eu iniciei o meu mandato, meu governo em 2025, não existia nenhuma política pública voltada para as mulheres, nem planejada e nem desenhada. Havia um pequeno esboço de que efetivamente nunca existiu. Então, um dos primeiros atos do nosso governo foi criar uma Secretaria Municipal de Política para Mulheres. Nossa secretária Daniela Oliveira está aqui presente com a gente, está fazendo um excelente trabalho à frente dessa pasta, uma política inédita na nossa cidade. Então, a partir da criação dessa secretaria, que ganhou o nome, a partir dessa secretaria, nós criamos a Casa da Mulher de Barra do Piraí, que ganhou o nome de Hortência Campos Ciótola, que foi a primeira mulher eleita vereadora no estado do Rio de Janeiro, em 1936, e ela foi uma mulher barrense, e eu tenho muito orgulho disso, porque é uma mulher que sempre me inspirou, né? Assim, em 1936, a Hortência foi eleita vereadora em Barra do Piraí, uma cidade super conservadora, e conseguiu, e exerceu 2 mandatos, eu também tenho que conseguir. A gente já está no século XXI, para mim está melhor do que estava para ela. Então, a gente homenageou a Hortência, e na Casa da Mulher de Barra do Piraí, a gente iniciou diversas políticas públicas, né, voltadas para a mulher. Criamos o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, que funciona na casa. Tem o NEAP, que é um núcleo especializado de apoio psicoterapêutico para as mulheres. A gente tem a Sala da Mulher Empreendedora, onde a gente trabalha essa questão do empoderamento, né, para as mulheres poderem ganhar autonomia financeira. A gente tem o núcleo reflexivo para homens agressores, que a própria Justiça encaminha, e a gente faz esse trabalho que é importante, que diminui a reincidência e que dá realmente resultados muito efetivos. Também a gente executa esse programa. Junto com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nós iniciamos um projeto piloto que tem dado muito certo,
que é o Rio Lilás, que em Barra do Piraí a gente chama de Barra Lilás, que é um programa de prevenção à violência de gênero, que a gente executa nas escolas públicas do nosso município. Então, junto com diversos atores do sistema de justiça, a gente vai até as escolas, promove palestras, inaugura espaços lilás, que são bibliotecas com livros com a temática feminina, e a partir desse trabalho nas escolas, a gente começa a entender onde se inicia um comportamento violento, a gente fala sobre essas questões. Nesses debates, a gente consegue perceber, a gente divulga nossos serviços, né, e a gente percebe que os alunos vivenciam isso em casa e querem levar o panfleto para entregar para a mãe. Então, a gente já conseguiu levar diversas mulheres para o nosso serviço de acolhimento, além de estar trabalhando esse trabalho preventivo dentro das escolas, uma parceria muito importante que nós tivemos com a juíza, a doutora Catilene, que tem sido uma grande parceira nossa pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fazendo esse trabalho de prevenção, que é extremamente importante, dentre diversas outras políticas que acontecem na Secretaria da Mulher. De forma transversal, a gente está trabalhando também, investindo na saúde da mulher. Nós conseguimos ampliar os exames, por exemplo, laboratoriais para gestantes. Antes, o município não entregava as ultrassons morfológicas. As mães precisavam pagar por isso, e no nosso governo a gente conseguiu colocar a ultrassom, ampliamos o serviço de saúde da mulher. Hoje a gente trabalha também com o Implanon, que é um método contraceptivo muito desejado pelas mulheres, a gente já trabalha nisso. Vamos agora inaugurar um novo espaço de inclusão produtiva, que a gente está executando junto aos CRAs da cidade, capacitando as mulheres, e agora vai ter um espaço para que ela possa vender os produtos também. E também, entre esse ano e ano que vem, nós vamos iniciar nosso programa, que a gente se inspirou lá no Instituto Federal, que é uma fábrica social, que vai trabalhar o empreendedorismo, mas também a cooperação e a inclusão produtiva das mulheres. Também vai ser no ramo de corte, costura. Um programa que a gente considera importante para as mulheres vítimas de violência e para outras também. A gente trabalha nas secretarias também, sempre de forma muito integrada com a Secretaria da Mulher. Nas nossas reuniões de equipe, eu tento sempre frisar para todos os secretários como é importante a gente trabalhar, e que a Secretaria de Política para as Mulheres de Barra do Piraí é a secretaria que para mim, é mais importante, porque quando a gente investe nas mulheres e transforma a vida das mulheres, a gente não precisa nem pensar nas crianças e nos filhos, porque automaticamente a vida dos homens e das crianças melhora. Então, a gente está muito empenhado em fazer esse trabalho, trabalha com muito entusiasmo. Cada dia, cada desafio, cada problema que a gente encontra no caminho é uma oportunidade para a gente poder mudar, transformar, fazer as políticas acontecerem, porque eu acredito e tenho muita convicção de que Barra do Piraí vai ser uma cidade, daqui a médio e longo prazo, muito mais igualitária, muito mais justa, com muito mais oportunidades, e uma cidade que vai continuar sendo liderada e governada por mulheres. Porque a gente precisa ser inspiração. Para mim, essas prefeitas que estão aqui já foram inspiração. Enquanto eu era vereadora, fui visitar a prefeita Marina em Guapimirim para ver as coisas que ela fazia lá. Apareceu nas minhas redes sociais, prefeita Marina zerou fila em creche. E aí eu fui lá ver como que ela fez, programa para atendimento TEA, tarifa zero no ônibus, programa de ecoterapia, coisas assim que me inspiraram na atuação dela e que me deram motivação para também ser prefeita, assim como a Rose, que era minha vizinha, ela também vereadora. Quantas palestras, quantos eventos nós fizemos juntas. Em Barra do Piraí também, vou fazer propaganda do nosso governo. Nesse 1 ano e meio, nós já abrimos 3 novas creches, colocando as crianças mais cedo dentro das escolas e dando oportunidade para as mulheres poderem trabalhar uma política transversal também que impacta diretamente na vida das mulheres. É isso, eu acho que quando a gente fala, né, de política pública com olhos de mulher, não é só governar para as mulheres, a gente já falou isso, né? É governar a partir da realidade de quem vive a cidade, de quem tem acesso ao território, e as mulheres fazem isso. E vocês demonstraram aqui a trajetória de trabalho de vocês
magnífica, assim, pensando nas mulheres, mas pensando em todo o contexto social. A gente está falando aqui para empreendedoras, então, para encerrar, a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, eu queria que vocês dessem assim, uma frasezinha para as nossas empreendedoras que estão aqui, até agora, na hora do almoço, todo mundo com fome, mas o bate-papo está muito bacana, muito importante, mas uma frasezinha, Marina, Deise, Kátia, para que a gente possa encerrar o nosso bate-papo. O que eu vou falar para todas vocês é uma frase que me inspira a todo momento. É fé e coragem. E vá em frente. Muito bom, obrigada. Deise, sua frase. Acredite em vocês. Acredite em você. Isso é o mais importante. Também vou seguir com a fé e com resiliência. Se a gente conseguir se reinventar todos os dias, nós vamos continuar provando que nós somos capazes. Bem, eu quero dizer para as mulheres empreendedoras, para vocês continuarem acreditando em vocês, os desafios são muitos, não só para vocês empreendedoras, mas para nós mulheres, na sociedade de uma maneira geral. Não desanimem, olhem para o lado, se inspirem em outras mulheres, peguem para vocês a força das outras mulheres. É isso que nos fortalece. Dá a mão para as mulheres que nos acompanham e a gente poder seguir em frente, acreditando no nosso potencial, que nós temos muito. Só falta a gente encontrar os espaços, né, ocupar cada vez mais esses espaços. Vocês, empreendedoras, fazem as coisas acontecerem, vocês sustentam famílias, vocês são inovadoras, vocês correm atrás, eu sei que trabalham em casa, cuida do filho, cuida da mãe mais velha e ainda empreendem. Então, vocês são ótimas, continuem acreditando, continuem sonhando e que tem mulheres aqui trabalhando por vocês, de mãos dadas. É isso. Eu vou falar a minha frase também, uma frase que me acompanha, que eu falo que o futuro é feminino e o futuro é ancestral. Então, a gente pega tudo que que as nossas ancestrais, as nossas mulheres que pavimentaram o caminho, fizeram, a gente ressignifica essa luta e a gente constrói os futuros possíveis e melhores. Obrigada, gente. Boa tarde. Muito obrigada, nossa mediadora, secretária Tayana, muito obrigada pela mediação, obrigada às nossas prefeitas, prefeita de Vassouras, Rosi Silva, prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki, obrigada à secretária Deise Monassa. Para a gente encerrar, gostaria de pedir uma foto oficial desse encontro tão importante, simbolizando o nosso poder, mulheres que têm feito história na política pública. Muito obrigada, parabéns, gente. Agora a gente encerra para o almoço, todo mundo já está saindo, lembrando que aqui no Espaço Reserva a gente tem várias opções, ou para quem não conhece, do outro lado da rua tem um self-service também, a gente retorna 1h30 da tarde com novos painéis e com a rodada de negócios às 4h30 da tarde. A gente vai ter ainda a opção de inscrição para aquelas fornecedoras que querem participar com grandes empresas âncoras.